Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal o programa Opinião nessa sexta-feira. Muito bom estar com você nesse 24 de julho. Aqui o Opinião vai até às 8h30 e daqui a pouco a gente vai receber aqui, estamos aguardando o vereador por Cuiabá, Abílio Júnior, que já mandou aqui avisar que está bem pertinho, está chegando. Houve um pequeno contratempo, mas está já aqui, vai estar conosco aqui a postos a bancada do programa Opinião. Eu tenho sempre ele que não falha nunca, é Lorenberg Alves. Boa noite, professor. Bom tê-lo nessa sexta, nesse último dia da semana. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, que são a razão maior do nosso programa. Você é a razão maior do nosso programa, como disse o Lorenberg. Você pode, deve participar e interagir conosco, mandando perguntas, sugestões, observações, críticas, enfim. Você pode fazer isso pelo WhatsApp 99932-2529, 99932-2529, para você participar com a gente aqui. O Abílio vai estar já, o vereador Abílio conosco aqui. Pode ser perguntas para ele ou para o Lorenberg, ou para quem quer que seja aqui, ou uma observação sua, sugestão, opinião, que é a opinião que importa para a gente aqui, na verdade é a sua, tá certo? 99932-2529, está aí na tela para você, não é? Já aí, 99932-2529, você pode mandar a sua pergunta. Eu quero antes, porém, aqui, de abordar aqui com o Lorenberg, o professor, esse decreto do governo do estado hoje, não é, liberando aí aquilo que faltava, os segmentos que estavam impedidos de colocar em prática suas atividades comerciais. E aí, daqui a pouco eu vou estar exibindo aqui também uma fala do secretário-chefe da Casa Civil, o Mauro Carvalho, falando, explicando esse decreto, mas eu queria pegar a sua opinião também. Na minha avaliação, já não era sem tempo, né? Afinal de contas, tinha muita gente aí desesperada pela inatividade, já que a barriga não espera, estômago não espera e por detrás de um CNPJ tem sempre um CPF ou vários CPFs. Paulo, antes de mais nada, até para ajudar a nossa reflexão, cabe duas pequenas observações. A primeira delas, ontem, quinta-feira, terminava a segunda parte da extensão do fechamento do comércio, de parte do comércio. O Ministério Público, por sua vez, ainda ontem, recorreu ao Judiciário pedindo mais 14 dias. Na verdade, o Ministério Público do Estado fez dois pedidos ontem para o Judiciário. O primeiro, uma avaliação do governo do Estado com relação ao diagnóstico de mortes, dos números do Covid no Mato Grosso. E o segundo pedido, caso esse primeiro fosse negativo, ou seja, tivesse em crescimento, aí sim, uma extensão de mais 14 dias de fechamento do comércio. Acontece que a decisão do juiz Lindotti, a meu juízo, abriu uma pequena brecha. Ele concedeu os 14 dias de extensão, mas abriu uma pequena brecha para que os prefeitos, tanto de Várzea Grande quanto de Cuiabá, pudessem agir utilizando essa mesma brecha. O que diz a brecha? Respeitar o decreto do governo estadual. Simples assim. Esta brecha proposital, não foi sem querer, foi proposital, exatamente. O governo do estado hoje, na sexta-feira à tardezinha, baixou um novo decreto e que permite que 70% do comércio, ou da parte do comércio não essencial, seja reaberto. É claro e evidente, amigos, e aí para concluir, é claro e evidente que havia toda uma pressão por parte do CDL, e aliás nós ouvimos aqui o presidente do CDL Cuiabá, que brigou e falou que deveria abrir tudo, mas eu volto a uma pequena observação para finalizar de vez. Nós temos o controle da pandemia? Não temos. Não temos controle nenhum. Qual é a nossa capacidade sanitária? Zero. Qual é a nossa capacidade do sistema de saúde? Zero. Portanto, nós ainda não estamos preparados para a abertura. Gente,
eu vou repetir uma frase que eu disse em programas anteriores. É necessário que haja O tripé. um planejamento para fechar parte do comércio. E haja também um planejamento para abrir esta parte que foi fechada. Beleza, tá aí a posição do Lorenberg Alves. Para quem ainda não é tempo de reabrir. O Abílio Júnior já chegou por aqui e eu tenho aqui um vídeo do Mauro Carvalho. Eu conversei com o Mauro Carvalho bem rapidão agora no final da tarde. E ele mandou um áudio explicando, respondendo a pergunta que eu fiz, que é sobre... Eu pedi para que ele explicasse esse decreto, não é, que a gente mencionou aqui, e falasse alguma coisa sobre essas providências sanitárias aí da parte do governo do estado para combater a Covid. Enquanto o Abílio se ajeita por aqui, já vai ficar aqui conosco já, e a gente vai exibir então essa entrevista com o Mauro Carvalho, e daqui a pouco o próprio Abílio vai comentar esse assunto aqui, a resposta do Mauro Carvalho e também o decreto como um todo. Acompanhe aí o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. Boa noite a todos. Bom, mais uma vez um prazer muito grande estar aqui junto com vocês hoje para estar respondendo aí sobre as alterações que fizemos no decreto número 522. Bom, na realidade nós temos que ser justos que no fechamento que houve das atividades econômicas no estado de Mato Grosso, praticamente quem estava sendo penalizado é o comércio que vende roupa, sapato, shopping center e eletrodomésticos. O resto estavam num funcionamento totalmente normal. Então, apenas esses segmentos estavam pagando a conta de toda a atividade econômica no estado de Mato Grosso. Então, isso não é justo. Logicamente, agora, esse decreto passa a ser impositivo e não mais orientativo, como eram os outros decretos, como foi o outro decreto. Então, todos os municípios deverão adotar essas medidas. Agora, o que vai aumentar muito é o controle e a fiscalização, né? Nós não vamos permitir, por exemplo, no risco muito alto, é proibido qualquer tipo de confraternização, seja no âmbito da família, seja no âmbito social, qualquer tipo de confraternização é terminantemente proibido e nós vamos atuar fortemente nisso daí. E no risco muito alto, poderá funcionar 50% das atividades que não são essenciais, ou seja, 50% da capacidade das atividades que não são essenciais. O resto funciona normalmente. E no risco alto, vai poder funcionar até 70% da capacidade das atividades que não são essenciais. E o que a gente vai fazer muito a partir de agora é aumentar a fiscalização. Quem não cumprir rigorosamente as ordens da vigilância sanitária serão punidos, correndo o risco, inclusive, de fechar a sua atividade, fechar o seu comércio, a sua indústria, assim, ou qualquer outra atividade que coloque em risco a vida do cidadão e da sociedade mato-grossense. O que nós devemos fazer também, durante toda a vigência desse decreto, é acompanhar diariamente a evolução dos casos de contaminação no estado de Mato Grosso. Fizemos agora esse centro de triagem aqui na Arena Pantanal, que vai ajudar muito a Baixada Cuiabana, com atendimento médio aí de 600 pessoas, onde vão ter 20 médicos. Ali tem uma farmácia que, caso o médico haja necessidade, ele pode receitar o medicamento, esse medicamento vai ser entregue de forma gratuita. Caso ele ache que tem necessidade de uma tomografia, essa tomografia também poderá ser feita na própria Arena Pantanal, sem custo nenhum. Em suma, nós estamos tomando vários cuidados. Não só esse desse decreto hoje, mas vários cuidados. E diga-se de passagem, esse sistema de triagem que nós montamos na Arena Pantanal foi numa ajuda colaborativa de auxílio às prefeituras da Baixada Cuiabana, porque continua de responsabilidade das prefeituras a porta de entrada no combate à pandemia. As pessoas têm que continuar procurando as UPAs, têm que continuar procurando as policlínicas, têm que continuar procurando os postos de serviço da família, de saúde da família. Então, esta é a porta de entrada. A Arena Pantanal é apenas um órgão auxiliar para auxiliar toda a Baixada Cuiabana, todos os prefeitos da Baixada Cuiabana. Mas com relação ao decreto, que é o que você realmente quer saber, Paulo, eu acho que agora nós estamos caminhando de uma forma justa, né? Porque agora todos os segmentos terão a oportunidade de trabalhar
dentro das regras sanitárias. É isso que a gente pede. Todo mundo tem que fazer a sua parte, Paulo. É isso que o governo tem pedido para toda a sociedade e para toda a população mato-grossense. Nós temos que todos nós nos ajudarmos no isolamento, no uso obrigatório de máscara, nos serviços de higiene pessoal, com uso de álcool em gel. Não tem como usar álcool, use sabonete, lave suas mãos constantemente, mantenha o isolamento social. É isso que cada um tem que fazer. Se cada um fazer a sua parte, todo mundo fazendo a sua parte, com certeza nós vamos ter índices bem melhores do que tivemos até hoje. Então, a população tem que se conscientizar da responsabilidade de cada um. O governo sozinho não vai combater essa pandemia. Nós pedimos, com toda humildade, a compreensão e que toda a população mato-grossense realmente cumpra o seu papel e que tenha responsabilidade com relação a isso. No mais, vamos estar sempre aqui à disposição de vocês para debater sempre aí o estado de Mato Grosso. Deus abençoe a todos nós e um bom final de semana. Obrigado. Amém. Esse, o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, uma explanação sobre, evidentemente, o decreto e falando também sobre essa central de triagem ali na Arena Pantanal, que começou a funcionar efetivamente no dia de ontem. O Abílio Júnior já está aqui, eu já vou, além de pedir boa noite, não é, aqui, cumprimentá-lo, eu vou já pedir uma explanação, uma opinião sua, Abílio, sobre essa fala aí do Mauro Carvalho, o decreto como um todo, considerando que há também uma decisão do doutor Lindotti, que é o juiz, que está esticando aí a tal quarentena por mais 2 semanas. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo, boa noite, professor. Todo mundo já chama de professor, né? Lindenberg. Eu venho aquele velho ditado, né? Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. A Prefeitura de Cuiabá acordou agora e o governo do estado acordou agora. E nós aumentamos o número de pessoas contaminadas e o número de óbito porque eles demoraram muito para acordar. É muito fácil ficar falando faz isolamento, faz isolamento, faz isolamento e as medidas necessárias que a Prefeitura de Cuiabá deveria ter tomado, não tomou. E é muito fácil o prefeito de Cuiabá ficar fazendo esse joguinho político de dizer que a responsabilidade é do Estado. Não é verdade. A saúde de Cuiabá é de gestão plena, é de responsabilidade da saúde de Cuiabá, da Prefeitura de Cuiabá. É a Prefeitura de Cuiabá que administra a entrada da primária, a média e a alta complexidade. E ela recebe recursos federais e estaduais. E é importante a gente entender que Cuiabá ela não é uma cidadezinha. Cuiabá é a capital do estado de Mato Grosso. E quando dizem que Cuiabá é a capital do agronegócio, ela não é a capital do agronegócio porque ela é rodeada de fazendas e é a que mais produz. Ela é a capital do agronegócio, porque vivemos no estado do agronegócio e Cuiabá rende os frutos disso. É o dinheiro do estado que vem para o centro político administrativo e abastece os maiores salários do nosso município. É o dinheiro do estado inteiro, seja da rede universitária que vem para as universidades, os filhos vêm estudar aqui, é o pessoal que trabalha aqui. Então é o estado inteiro mandando dinheiro que abastece Cuiabá. E por isso que Cuiabá tem R$1 bilhão por ano em recursos de saúde. Agora, qual é o grande problema? Quem deveria estar cuidando disso era a rede primária do município de Cuiabá. Quem deveria fazer o atendimento precoce era a rede primária. Rede lá básica. no posto de saúde, é lá no PSF, na Unidade Básica de Saúde, que devia já estar atendendo com protocolo precoce há muito tempo, porque já tem há muito tempo, que deveria fazer teste há muito tempo. Não, a Prefeitura de Cuiabá não cuidou nem sequer do profissional da saúde, não dando o equipamento necessário para que ele não adoecesse. Se você tem o seu bem mais precioso da saúde, o profissional da saúde, você tem que comprar o melhor equipamento para ele, para que ele não adoeça. Então, nesse sentido aí eu pergunto para você, essa fala do Mauro Carvalho está apontando justamente ali na questão da central de triagem que os municípios aqui, Cuiabá, Várzea Grande, da Baixada, não fizeram sua parte, aí o Estado foi lá e interviu. Fez a central de triagem, que tem muita reclamação, eu mesmo já fiz alguns apontamentos, não reclamação, mas o Estado está fazendo, pelo menos. E a Prefeitura está meio que de costas para isso, parece. Eu já disse muitas vezes, eu fui lá no secretário de saúde, e falei, secretário, estou aqui para ajudar. Não vim aqui para brigar. Foi o Velaton, fomos lá. Falei, secretário, estou aqui para ajudar. Quero te fazer uma proposta. Por favor, ouça.
pegue os profissionais da rede primária, que são as equipes de saúde da família, onde você tem médico, enfermeiro, técnicos, pega eles, coloca numa tenda, nos estacionamentos das UPAs e policlínicas, já para atender já na chegada ali do lado de fora, aquelas pessoas, e só vai entrar na UPA quem tiver sintoma mais grave. Os sintomas leves já é atendido ali na hora, porque as UPAs virou ponto de contaminação. Com certeza. Policlínica virou ponto de contaminação. O cara entra lá com suspeita e sai com Covid. E fora os que não vão, né? O cara tá com medo de ir na UPA porque tá com medo Então eu de... falei, faz isso, diminui a contaminação das pessoas. E ainda tem mais. A Prefeitura de Cuiabá fica jogando responsabilidade para o Ministério Público e não é verdade. E eu vou O ler daqui a Ministério pouco. Público só agiu por ausência de atitude da Prefeitura de Cuiabá. Os números subiram em menos de 30 dias de 1.000 casos para 8.000 casos. E a tendência é, se continuar desse jeito, Paulo, Abílio, aumentar para 20.000 casos em 30 dias. e daqui a pouco eu vou ler aqui uma fala do promotor de Justiça, o Alexandre Guedes, sobre essa questão, justamente aí, ele apontando incompetência do município de Cuiabá no sentido aí dessas providências aí em relação ao decreto e as medidas restritivas também. Eu vou para um breve intervalo comercial e você que está aí assistindo nesse instante, esse aqui, Abílio Júnior, vereador por Cuiabá, do Podemos, você pode mandar sua pergunta, caso haja, não é, para que o Abílio responda. A gente vai esticar, acelerar aqui, porque afinal de contas tem muita coisa para falar com ele aqui. A gente vai ao break e volta já já. Estamos de volta com o programa Opinião, são 7h53. Vamos ver que temos de destaque no Gazeta Digital nesse momento. Eu presumo que temos aí algo sobre esse decreto. Olha, em um dos destaques, aspas, temos que aprender a conviver com o coronavírus, diz governador. O governador Mauro Mendes, do Democratas, afirmou nesta sexta-feira, dia 24, que a população de Mato Grosso precisa aprender a conviver com o novo coronavírus causador da Covid-19. A declaração do chefe do Executivo ocorreu durante entrevista coletiva para divulgar medidas de flexibilização da quarentena. Outro destaque também aí, no Gazeta Digital. O prefeito teme perder verbas por não aprovar reforma da Previdência. Faltando praticamente 7 dias para encerrar o prazo, o prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, vem encontrando dificuldades para aprovar a reforma da Previdência dos servidores públicos do município e evitar que a capital fique sem acesso a empréstimos e benefícios federais. Isso porque o líder do governo na Câmara, o vereador Luiz Cláudio, do Progressistas, pediu a retirada de pauta mais uma vez do projeto nesta quinta-feira, 23. Rapidão, assim, 30, 40 segundos, eu vou pegar então a opinião aqui do vereador, um dos vereadores do parlamento. O que o senhor acha dessa alegação do prefeito aqui? É legítima, porque a reforma da Previdência tem que ser aprovada em Cuiabá, conforme determinação federal, que os municípios e estados que pretendem receber recursos federais têm que estar de acordo com a legislação federal, que é repassar para 14%. E vai ser votado terça-feira na Câmara Municipal e provavelmente será aprovado. Professor, por favor. Vereador, antes de mais nada, eu quero registrar aqui a nossa alegria de contar com a sua presença, aliás, a segunda vez na nossa fase do programa. Na nossa era. Isso é muito bom, o nosso telespectador com certeza está ganhando muito com a presença do senhor. Eu vou sair um pouco fora desse ambiente que nós estamos trabalhando e resgatar um trecho da ata de sessão ordinária da Câmara Municipal do dia 3 de julho de 2018. Naquela oportunidade, o Procurador-Geral da Câmara havia solicitado para os veículos de comunicação não mais chamar a Câmara Cuiabana de Casa dos Horrores. O trecho que eu destaquei foi exatamente da fala do vereador Diego Guimarães. O vereador diz, naquela oportunidade, parabeniza a Procuradoria-Geral da Casa e por ter pedido isso aos veículos, e ele simplesmente diz que a Procuradoria-Geral da Casa agiu de forma correta,
Porque quando você ataca a Casa dos Horrores, você está atacando todo o conjunto de vereadores. O senhor estava presente a essa sessão. Eu procurei a ata lá e vi o nome do senhor estava lá. Eu pergunto ao senhor, o senhor é da mesma opinião do vereador Diego neste particular? Ou seja, o senhor é integrante da Casa dos Horrores? Olha, eu não vejo problema nenhum se alguém me chamar de integrante da Casa dos Horrores. Quem tem que mudar o nome da casa é os que cuidam da responsabilidade da imagem da casa. E eu percebo que pouco eles têm feito para isso. Tem má administração dos recursos públicos, gastos exagerados com outras áreas, não tem fraude no processo de CPI, fraude no processo de cassação. É um malabarismo para tentar mudar a opinião pública para pior, não para melhor. Então, assim, o que eu percebo é que enquanto aqueles que conduzem a casa conduz para o lado obscuro da coisa, lamentavelmente a população vai lhe chamar daquilo que ela mais tem similaridade. Se eu estou lá dentro e alguém fala, você está dentro da Casa dos Horrores, mas ninguém nunca me atribuiu a fama de ser um horror de estar lá dentro. Muito pelo contrário. O meu trabalho me traz um reconhecimento da população de que sou diferente dos demais. Então, eles precisam mudar a postura deles dentro do parlamento para que a população também o veja de forma diferente. Se a população visse que a Câmara Municipal de Cuiabá caçou o prefeito envolvido em esquemas de corrupção, provavelmente a imagem da Câmara seria diferente. Então, assim, ela precisa se esforçar. Meu avô dizia o seguinte, respeito você não obriga, você conquista. Então, as pessoas podem não gostar de você, mas você tem que... Se você trabalhar, se você der exemplo, você vai conquistar o respeito. Você não tem como obrigar as pessoas a te respeitarem. E também você não tem como forçar a pessoa, censurar ela na liberdade de expressão. Poxa, tem um monte de gente que não gosta de mim, me ofende, fala que eu sou exagerado, que eu sou brigão, que eu sou debochado, que eu sou... Irônico. Me chamam de gordo, careca, eu vou fazer o quê? Aí é um absurdo, aí é fake news. Não, mas eu vou fazer o quê? Não, tem até gente que faz fake news e espalha um monte de fake news, me chama de tudo quanto é nome. Mas se eu ficar nervoso e começar a brigar com isso, não vai adiantar. Ô, Abílio, olha só, a propósito, Casa dos Horrores, vocês, quando eu falo vocês, é o conjunto dos 25, arquivaram... Lá são 26. Tem um no 7º. Tem mais um lá, aí, tá vendo? Aí a ironia. Agora, houve esse arquivamento aí da CPI do Paletó. Eu vou querer pedir você pincelar rapidão, porque eu vou chamar aqui uma participação do telespectador em pergunta via WhatsApp. Mas dá uma pincelada sobre isso aí. Você, evidentemente, votou não pelo arquivamento, para sequência aí da investigação, mas foi arquivado. Uma vergonha, e aí o povo continua chamando de Casa dos Horrores. Então, o pessoal aliado do prefeito disse que havia erros no processo, no relatório, por isso que eles não queriam votar. Tentaram arrumar um argumentozinho lá. Eu falei para os vereadores que defendem o Paletó, eu falei o seguinte, bom, no meu processo eu sabia que tinha erros. Vocês caçaram, me caçaram cheio de erros. E pela justiça eu voltei. Então, se vocês caçar o Emanuel com todos os erros que tem lá, ele vai voltar, pode ficar tranquilo. Caça ele que ele volta. Ninguém quis arriscar. Falar em recurso, cabe recurso essa decisão do arquivamento aí, né? Vocês não vão recorrer, não? O Marcelo Bucic parece que já está recorrendo. É uma manobra do presidente da Câmara, já tem feito diversas manobras, tem feito algumas manobras ridículas com a CPI do coronavírus, deixou a desejar na atuação da CPI da CEMOB, em vez de responder um processo da CPI da CEMOB anexando os documentos, o presidente da Câmara não fez. Quando você tem um presidente da Câmara tão dependente, tão ligado ao prefeito da cidade, você percebe que a Câmara ela deixa de ter a sua independência. E o engraçado, Paulo, é que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ele suspendeu o meu direito de fiscalizar, que era o artigo 11, inciso 14 da Lei Orgânica do Município, falando que o artigo 11, inciso 14 feria a harmonia entre os poderes, porque eu, como vereador, estava indo nos lugares, fiscalizar e entrando dentro dos lugares e pegando os documentos e tirando foto que provava as fraudes. Então, esse ato meu feria a harmonia entre os poderes. Mas o ato do presidente da Câmara ser tão dependente e ligado, ou seja, excesso de harmonia não é um problema. A harmonia até demais entre os poderes. É uma dependência que chega a fazer vergonha. Misael, vou te falar. Até esses dias eu perguntei no ar
Quem inventou Misael Galvão, né? Ah, foi o povo. Então esse povo deve estar polvorosa, porque afinal de contas, como que pode um presidente da Câmara, às 5 horas da manhã, mandar mensagem para os vereadores dizendo, ó, daqui a pouquinho vamos ter aí uma sessão para decidir aí sobre o paletó, a CPI do paletó. Quer dizer, um método não convencional, né? O modus operandi é complicado. Dá para entender que o interesse não era dar. Porque aí as pessoas não puderam nem participar, se manifestar, enfim. Vamos ver quem está perguntando aqui para o Abílio Júnior, aqui no Opinião. Vamos ver quem está perguntando aqui. Tem pergunta aí ou não? Se tiver, já coloca na tela. Boa noite. O Elbis Silva, do Jardim Mossoró, Cuiabá. O problema não é abrir o comércio, e sim aglomerar a população. Vai passear lá no centro, no período de pandemia. Tem que ser mais objetivo que vou fazer no centro. Vai com cuidado e volta para casa com segurança. Tem que partir aí da população os cuidados e uma punição mais dura para quem não seguir, não cumprir, né? Virou guerra entre Estado e municípios, por isso a fiscalização não funcionou, era para punir, multar e também prender. Posicionamento o Elbis. Aqui a gente já citou isso aqui, o Mauro Carvalho também meio que pincelou sobre isso. A população tem que fazer sua parte também, né, Bíblia? Mas ela está fazendo. O grande problema é que a prefeitura e o governo, às vezes, tomam medida que mais atrapalha do que ajuda. Quando você vê um prefeito falando que vai diminuir, que quer rodízio dos carros, e a placa do CPF às vezes nem bate com a placa do carro, pô, você está diminuindo o número de veículos na rua, você está forçando essa população a buscar outros meios. Ou ela vai ela vai utilizar mais o transporte por aplicativo ou táxi, onde ela vai circular dentro de lugar que pode ter gente contaminada, ou ela vai andar de ônibus aglomerado. Sendo que o veículo individual de própria posse dela dá o direito dela estar mais segura do que tendo que compartilhar veículos ou andando no transporte coletivo. Quando o prefeito reduz o horário de atividade do comércio, ele interfere na capacidade de atendimento desse comércio, mas não só isso. Ele força as pessoas a ir em determinado horário específico para ser atendida. Então, se você antes tinha das 7 da manhã até as 8 da noite para ir num determinado comércio, agora você tem das 10 da manhã até as 4. E aí você vai, claro que vai ter mais gente indo no mesmo lugar, no mesmo horário. Então, assim, as medidas que a prefeitura está tomando ajudam muito mais o Covid do que a população. Não é que a população quer ir no horário aglomerado ou na hora que está aglomerado. Muito pelo contrário. A população quer mais espaço de funcionamento para ela ter mais liberdade de escolher um horário mais vazio. E para isso a prefeitura tem que colocar também ônibus coletivos à disposição, a contento, não só 70, Para isso a prefeitura tem que parar de atrapalhar, tem Paulo. que colocar Essa mais. É a verdade. E parar de brigar também prefeitura, com o para governo. de atrapalhar. Você não tem nada que ficar intervindo em comércio, em outras atividades, até porque é ilegal, e eu vou te falar que isso é ilegal, eu vou provar, o professor Lorenberg vai concordar. É ilegal. Sabe por que é ilegal? Porque a prefeitura de Cuiabá precisa de uma lei que seja municipal, autorizando o prefeito a intervir em direitos civis e nos direitos de atividade comercial, da entidade privada. Não existe essa lei municipal. Então, um exemplo aqui para você. Ele não passou nem a lei de calamidade no município, não passou pela Câmara. Todos os decretos ele está fazendo de livre e espontânea cabeça de humosa dele. Tem um desembargador lá, um juiz lá em Belo Horizonte, Batista Machado, o nome dele. Ele mandou abrir todas as churrascarias, restaurantes lá, baseado nesse argumento aí constitucional que diz, que acabou de falar aqui o Abílio, lá já que o prefeito tinha mandado, não podia abrir nada, então havia uma sintonia, aí o juiz foi lá e canetou, falou, não, vamos obedecer a Constituição. Você recebeu um vídeo mostrando a quantidade de gente nas filas para ser atendida na Arena Pantanal? Vi. Das 4 da manhã já tinha gente em a fila, aglomerada. Inclusive, esteve Pô, aqui você ontem. tinha um cara lá com o Covid, Uma torcidinha já foi. E tinha um monte que só achava que estava. A chance desse monte também pegar na fila, não lá dentro tudo organizadinho. O cara pega na fila. O cara pega na recepção da Policlínica e da UPA. Uma fila indiana enorme. A tinha um prefeitura mas... está ajudando o Covid. Essa é a verdade. As medidas não estão sendo favoráveis. Professor, por favor, vamos acelerar aqui, porque... Pode me cortar, porque eu não vou... Ele não para de falar, se não cortar, ele não para de falar. Ô, vereador,
na verdade, é oportuna e pertinente a vinda do senhor aqui, porque eu gostaria muito de fazer um balanço da Câmara de Vereadores, uma vez que está terminando essa legislatura. E aí, mais uma vez, eu vou recorrer aqui a uma ata da sessão do dia 20/8/2019. Eu vou ler o trecho que eu destaquei. De acordo com a ata dessa sessão, o senhor comparou a Câmara com uma escola, local onde se discutia diversos tipos de materiais e com os alunos com diversos tipos de comportamentos, entre os quais o tipo valentão, que pratica o bullying, que dá o mau exemplo, que age de uma forma que não condiz com o código de ética e normas da escola. Mencionou que o tipo valentão não se esconde, é amigos de todos, mas que escolhe algumas crianças para agredi-las. Fecham aspas. Esse é o trecho. Gostaria muito de comentário do senhor a respeito. Olha, é verdade. Eu ainda continuo comparando a Câmara Municipal como uma escola. E engraçado que nesse período de pandemia, a gente está tendo aula online, que nem as outras escolas e crianças estão tendo, né? A sessão é tudo virtual, né? E engraçado que eu sou obrigado a participar, cada um é obrigado a participar isoladamente. Teve dias que a Câmara não deixava nem entrar, tinha que participar de outro lugar. Mas engraçado que você assistia os vereadores na rua, no carro, andando, indo para os lugares, entrando em lojas e tudo mais. Quer dizer, o ambiente da Câmara é insalubre, o lugar que mais passou por detetização, mas o vereador pode circular na cidade inteira, que isso não é risco para ninguém. E eles são os que mais se contaminam, né? Você percebe a quantidade de vereador que se contamina. Mas voltando ao tema da escola, eu percebo isso quando eu vejo, por exemplo, um vereador Renivaldo agir com tanta agressividade, briga, partir para cima das pessoas, ofender, e não haver nenhum tipo de punição ao vereador Renivaldo. O vereador Toninho de Souza ofender, falar coisas horríveis, como aquela questão do câncer que ele falou, como outros temas que ele ofendeu, como ele falou da maldade, e ele age de uma forma diferente. E você percebe que, poxa, é um cara que deveria ter um perfil moral diferente. Ele é jornalista. Meu avô, Roberto Jacques Brunini, era jornalista. Os senhores são jornalistas. Você sabe o perfil do jornalista? É o cara que tem um contato com a população e a responsabilidade de passar a informação mais fidedigna e honesta possível. E esse cara, ele distorce a verdade. Ele distorce a verdade. Não sei se é por má fé ou qual é a forma. E eu percebo ali o perfil de várias pessoas. Sabe aquele baixinho que é enfesado e quer brigar com todo mundo? Você tem um Chico 2000, que é um cara desse perfil, desbocado, não tá nem aí com a opinião pública ou com a moral. Ele é o cara que empreita todo mundo, ofende. Então, assim, essas situações me passou. E eu também, eu não sou dos melhores dos elementos, não vou me tirar dessa situação. Eu sou aquele cara também que dentro de uma sala de aula, às vezes, bagunça um pouco e tira a atenção da turma toda. Entendi. Eu também tenho isso. Mas o que eu percebo é o aprendizado que a gente tem, mas eu também percebo 2 pesos e 2 medidas para as ações. Felipe Velatão já respondeu na comissão de ética, e o Toninho de Souza ainda queria caçar o Felipe Velatão. Eu respondi na comissão de ética, me caçaram de maneira ilegal e premiaram o meu suplente. Então, assim, a Câmara Municipal realmente é uma escola, mas uma escola que não é daquelas mais bem avaliadas pelo Enem, não. Escola. De Casa dos Horrores à escola. Eu vou ao intervalo comercial, a gente volta em breve, após o break, com a sua participação também via WhatsApp. Pode mandar sua pergunta, que ainda dá tempo. 99932-2529, aqui ao vereador Abílio Júnior. Falar de política também partidária no próximo break. Aqui, opinião na TV Pantanal, canal 22, a gente vai até às 8h30. Olha, eu vou pedir até que as perguntas e respostas sejam breves, para que possamos, inclusive, atender ao telespectador, que, aliás, já está participando conosco com pergunta aqui no telão. Vamos ver quem está perguntando para o nosso digníssimo vereador, o Abílio. O Abílio esqueceu de citar os agentes comunitários de saúde, quando citou a equipe de saúde da família, porque fazem parte aí da equipe também, embora muitos não considerem e passam despercebidos, sendo esquecidos quase sempre de serem citados. Você está conversando
com Aí é a anotação da conversa, é a anotação do WhatsApp. É aquela mensagem que vem sempre no final, que eu sempre sempre me deixa eu não esqueci, na pegadinha não, Paulo. ali, né? Paulo, eu não Porque me esqueci. avisar depois que tem aquela pegadinha no final ali, que é a segunda vez que eu caio nela. Por favor. Tá, eu não esqueci. Na verdade, eu ainda quero aproveitar a ocasião e mandar um abraço para os agentes comunitários de saúde em nome da Jamaira Proença, uma agente comunitária de saúde que eu respeito bastante. Mas eu não esqueci, eu estou falando de levar para frente das UPAs e policlínicas. Não vai levar o agente comunitário de saúde para frente das UPAs e policlínicas. Vai levar o enfermeiro, o técnico de enfermagem e o médico. Não vai levar o pessoal do administrativo, está falando da equipe que vai fazer pronto o pré-atendimento. O agente comunitário de saúde é fundamental e o agente de epidemia é fundamental nesse momento. Sabe por quê? Porque nós precisávamos estar trabalhando agora no mapeamento do grupo de risco. Hipertenso, diabético, pessoas de idade. Você poderia pegar o agente... Triagem propriamente, ué. Não, mas não é só isso. Pega o agente comunitário de saúde e o agente de endemia, faz eles localizar esse pessoal e em vez de trazer essas pessoas para um lugar de risco para contaminação, leva o serviço até eles. Hoje, tem um grupo de médicos em Cuiabá que chama MT contra a Covid, vocês devem ter ouvido falar sobre isso, coordenados aí com o apoio da doutora Cristiane Oliveira e também a Noemi Vandoni. Esses médicos eles estão fazendo telemedicina, atendimento por WhatsApp, por aplicativo e tudo mais. A Prefeitura de Cuiabá gastou 1 milhão e pouco com psiquiatra para poder atender servidor e outros, sei lá, 1 milhão e pouco num psicólogo, psiquiatra. Pô, não podia gastar um pouquinho aí e dar um tablet para alguns agentes de saúde ou um smartphone melhor, para que ele vá lá onde tem um hipertenso, diabético e tudo mais, e faça uma videochamada com o médico que está lá na unidade básica de saúde. Isso é o novo normal. Não, mas você não tem como garantir que a pessoa lá da ponta da idade vai ter o celular. Mas você pode garantir que tenha um celular na mão do agente de saúde para ele ir lá fazer videochamada com o médico. Se quiser, faz. E se tiver necessidade, já entrega. O próprio agente de saúde já entregava ali para o paciente Vamos para mais o uma medicamento. participação. Então, assim, existe forma diferente. Mais uma pergunta aqui para Abílio Júnior. Oi, boa noite. Pergunta para ele o que ele pensa sobre o concurso da Secretaria Municipal, da SME, né? Secretaria Municipal de Educação. Estamos muito preocupados, somos do cadastro reserva, sem respostas. Juniana, deve ser Juliana ou Janaína, coisa do tipo. Muito obrigado pela sua participação. A Secretaria Municipal de Educação é um caso de Polícia Federal. E não é brincadeira, não. É verdade. A Polícia Federal, ela precisa dar uma atenção especial à Secretaria Municipal de Educação. Já teve o Rafael Cotrim, secretário, com esquemas respondendo denúncias aí no Ministério Público, né? Afastado. Agora o Alex tem um contrato da empresa Log Lab, que teve a Polícia Federal fazendo uma ação aqui. A própria Secretaria Municipal de Educação estava fazendo um contrato com a TV+, de 540 mil, sobre uma suspeita numa questão partidária. Mas refutou, né? Refutou, depois que denunciamos e pressionamos. Assim como os drones, né? Assim como os drones, né? Senão não refutava, né? Se não tem denúncia, não faz. E agora ainda tem uma questão de uma empresa chamada Conviva, que tem um contrato com a Prefeitura para poder ajudar a CAD. A Secretaria Municipal de Educação é um caso de Ministério Público, de Polícia Civil, de Delegacia de Combate à Corrupção para as obras e também de Polícia Federal. Inclusive, nós temos aí a questão de avaliar como que está sendo usada adequadamente essas merendas, porque agora eles não estão usando mais o alimento para merenda, falando sob argumento de que estão distribuindo cestas básicas e tudo mais, e a gente recebe denúncia direto que está distribuindo cesta básica por favorecimento político, indicação política e outras coisas. E merenda é dinheiro federal, é recurso federal. Por que eu falo isso? Porque nesse período nós não estamos conseguindo fiscalizar, Paulo. É só por ofício, só por requerimento. E eles não respondem ofício e requerimento com as informações que precisamos coletar. Então, hoje... Vamos para mais uma participação aqui para Abílio Júnior. Na tela, a pergunta que chega nesse momento. Boa noite, Jardim Cochipó, não é? Não vejo ninguém falar dos vigilantes motoristas de ônibus e motoboy de delivery, caixa de supermercado,
frentistas e outros. Eu acho que está se referindo aí à pandemia também, não é? Eu lembro de uma fala do Siqueira Júnior. O Siqueira Júnior é um apresentador muito Daqui da casa. icônico aqui, né? E ele faz uma fala que eu acho muito interessante. Ele fala: fique em casa se você puder. Fique em casa se você puder, porque eu não posso. No caso, vocês também não podem ficar em casa. Eu não posso. Mas ele faz essa referência porque é muito fácil esses caras que ganham dinheiro sem precisar trabalhar, alguns altos escalões da prefeitura ou do governo que ganha sem precisar ir trabalhar, sem ter produtividade. É muito fácil ele ficar postando na internet: fique em casa, peça iFood, cômodo, né? peça iFood, Geladeira tá abarrotada. não sei o quê. É muito fácil ele fazer isso. Mas o entregador de aplicativo tá aí, correndo para entregar, sem o suporte, recebendo mal, não tendo estrutura, tá tendo acidente de trânsito, o cara sofre uma fratura, o cara vai lá para a unidade de saúde e não tem atendimento. Inclusive, Fora o risco de contágio. tem um amigo nosso, o senhor Valnei, ele é entregador de aplicativo, sofreu um acidente, perdeu o pé e a mulher ficou paralítica. Meu Deus. Olha só. E Tragédia. nessa situação, a mulher precisava fazer o retorno na unidade de saúde e ela precisava voltar para aquela unidade de saúde, no hospital, para fazer o retorno e avaliação médica, e precisava de uma ambulância, porque ela não consegue, a perna está travada, não conseguia. Só com ambulância. A prefeitura de Cuiabá não podia buscar. Não Sim. busca. Deixa O eu cara só- teve que pagar particular para buscar. Ou seja, a prefeitura está dando um desrespeito para quem precisa trabalhar. Quem está precisando perguntar aqui na tela, ao Abílio Júnior, boa noite. Por gentileza, participo do grupo dos empresários de rua da 13 de junho. Gostaria de que ratificassem amanhã o comércio funciona em Cuiabá, das 10 às 18 horas. É o Silvio Pereira. Podemos abrir nossa loja amanhã ou não? Qual a opinião aí do vereador? Pela decisão do juiz, não. Apenas serviços essenciais. Pela decisão do juiz, não. Apenas serviços Mas pelo essenciais. decreto O decreto do Estado. do Estado, né? Do Estado não consta a maioria das lojas da 13 de junho como serviços essenciais. Está faltando fazer uma sintonia do decreto com a decisão do juiz, né? Porque senão, Então, e o próprio Manuel Pinheiro foi multado, né, em R$200 mil, porque ao invés dele obedecer a decisão do juiz na última vez, ele preferiu postergar e ainda desafiar a decisão do juiz até conseguir um recurso, que não conseguiu. Então eu acredito o seguinte, que não desafia a justiça, não desafia a decisão, cumpra e num outro momento... insegurança jurídica aí, né? Ô, Abílio, trocar de assunto rapidão, caminhando para o final do programa. Eleições 2020, você continua pré-candidato a prefeito. 15 de novembro teremos eleições municipais, não é? E o teu nome já foi colocado lá, você fazendo dobradinha lá com o Velaton. Como é que está essa articulação aí pelo Podemos, pelo partido do Velaton? Bom, primeiro, que é importante colocar, para mim esse é o ano mais difícil da minha vida. É o ano sim, que eu não teria cabeça para mexer com isso. Eu nunca esperava perder o meu avô, e a perda do meu avô, pastor Sebastião, neste ano, para mim foi um baque. Seu tio também, né? E dias antes eu perdi meu tio, pastor vice-presidente. Então, nossa igreja, ela está passando por uma fase terrível, uma fase difícil. É uma mistura de luto, dor, adaptação, inseguranças e está complicado. E para mim, independente da igreja, meu avô era a minha referência. Então, assim, tudo que eu ia fazer, eu conversava com ele: vô, o que o senhor acha disso, o que o senhor acha daquilo? E eu perdi essa referência. Hoje, eu busco as respostas na memória que eu tenho do que ele dizia. E para mim isso é dolorido, é um processo muito dolorido, é um processo de reflexão muito grande. E ainda tem uma outra situação. Minha mulher está grávida, a gente esperava que o bebê viesse para depois das eleições, eu não acreditava que essa eleição ia ser prorrogada, e o bebê vai nascer dia 11 de novembro, 4 dias antes da eleição. Fiz uma reunião com minha esposa, conversei com outras pessoas, conversei com gente da minha família, conversei com os pastores e conversei bastante com o partido.
E ficou a seguinte situação, eu não tenho opção mais. Não é uma opção do Abílio ser candidato ou a prefeito ou a vereador ou alguma coisa assim, não é mais essa uma opção. A população, ela pede muito, onde eu vou, ela fala, ó, você tem que vir, nós precisamos arrancar o prefeito do paletó. Foi feita uma pesquisa, essa pesquisa eu estou em segundo lugar com 17% e eu desacredito que o prefeito do paletó esteja com 30%. Desacredito, porque onde eu ando eu não vejo isso. Mas está lá, está na pesquisa, números são números. A decisão foi? E aí a decisão do partido é que eu preciso ser pré-candidato a prefeito. Eu preciso ser, porque as pessoas estão pedindo e a gente vai ter que encarar. E eu pensei muito, orei bastante, lembrei do meu avô me dizendo uma situação no momento que eu passei por uma fase quase como essa, que ele falava, Muito entrega apoiador. os seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Siga em frente. Salmo 37. Precisamos seguir em frente. As coisas mudam, a dificuldade vem, mas precisamos seguir em frente. E para isso eu sou pré-candidato a prefeito de Cuiabá. E aí surgiu uma circunstância que o Partido do Cidadania também tem cobrado muito do Felipe Velaton um posicionamento sobre isso. Até porque agora é tudo chapa pura e a chapa de vereadores dele também precisa ser fortalecida. O PSL também está precisando lançar um candidato, até porque é um dos maiores partidos do Brasil e ele tem o maior tempo de televisão, o maior fundo partidário. E eles vieram conversar com a gente. Eu expliquei que eu tenho essa posição do partido e eu sou pré-candidato a prefeito. É possível que o Felipe seja? Também. É possível que o Ulisses seja? Também. Porque tem um componente a mais aí que prejudicou essa eleição municipal, que é a eleição do Senado. O senhor sabe muito bem disso. E como você percebe que você tem um Eliseu no PSL e o PSL vai querer protagonizar o Eliseu, vai ajudar lá. Você tem aí os outros partidos lançando seus pré-candidatos ao Senado e é natural que o pré-candidato ao Senado do seu partido vá lançar um pré-candidato a prefeito para tentar captar uma porcentagem de voto para ajudar na eleição do Senado. No nosso, nós temos o Medeiros como pré-candidato ao Senado e nós estamos nesse projeto independente da candidatura ou não candidatura do Medeiros. Rapidão aqui, para a gente acelerar, faltam 4 minutos aqui para a gente falar de pelo menos 3 assuntos aqui, professor. Não, mas ainda sobre esse assunto, Sobre esse assunto. tocando na questão da chapa que é pura de vereadores. Não se pode mais, o amigo telespectador deve saber disso, não se pode mais fazer aliança para proporcional, e sim para majoritária. Nesse aspecto, vereador, já está mais ou menos casando os candidatos a vereador, porque embora não se pode fazer aliança proporcional, mas os vereadores podem ajudar o candidato à majoritária. Sim, eu tenho um sonho, um desejo. O meu sonho e o meu desejo é que essa composição pudesse ser feita entre eu e o vereador Felipe Velaton. Olha, todas essas questões partidárias estão me chateando bastante, mas o meu desejo, o meu coração pede isso e as pessoas pedem muito. Só que isso acaba afastando uma possível aliança com outros partidos. Por exemplo, você tem um PSL, por exemplo. É um grande partido, tempo de televisão, fundo partidário, etc. Mas eles têm um candidato ao Senado, que é o Eliseu. Eles tentaram conversar comigo a possibilidade de eu ceder, de repente, a vice para o PSL. Eu vejo isso como pouco provável, tendo em vista que eu tenho interesse que o Felipe Velaton venha com a gente. Então, e eu não vou apoiar o Eliseu para Senado, porque nós temos um pré-candidato a Senado. Então, essa eleição Tem que fazer uma engenharia ali para... Com o Senado, ela prejudicou essas alianças. Aquela Você vai ver lá, eu não vou apoiar outro candidato a senador. Então, eu não vou conseguir coligar com o Patriota, que tem a Rúbia, eu não vou conseguir coligar com o PSC, que tem o Reinaldo, não vou conseguir coligar com o PSL, que tem o Eliseu, que são partidos de direita querendo buscar uma ponta alguém vai ter que ceder do nessa Bolsonaro. história toda aí. A municipal, ela vai ser muito prejudicada. Eu acho que nós vamos rumo a uma campanha municipal com uma ou duas coligações para majoritário, no máximo. Entendi. E vamos deitar sem dinheiro, sem tempo de televisão, sem nada. Já vi esse filme antes, pode ser que dê certo. Eu vou agradecer aqui ao Abílio, o tempo voou, eu tenho que... A voz do além aqui... A Abílio não te ajudou, né? Não, o Abílio tinha que falar o que tinha que falar realmente, né? Porque o tempo realmente voa. E a voz do além aqui está me perturbando aqui as paciências, que eu tenho que terminar aqui sob pena de
Olha, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. Eu queria registrar aqui meus sentimentos também a propósito do seu avô, do seu tio, não é? Infelizmente, acometidos pela Covid, mas a vida que segue, que Eles Deus, estão melhor que Deus nós. conforte a família e a todos vocês. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a todos, obrigado, professor. Eu convido você a acessar aí o Gazeta Digital, que tem lá uma atualização sobre a situação em Várzea Grande quanto a esse decreto. A manchete é: Lucimar segue governador e libera comércio e serviços não essenciais. Lá no site www.gazetadigital.com.br tem detalhes sobre essa decisão aí da prefeita de Várzea Grande. Professor, até segunda. Até segunda, meu amigo. Muito obrigado, vereador. E uma boa e abençoada semana, final de semana a todos nós. Dana Campos, muito obrigado, assessora de imprensa do Abílio Júnior. Muito obrigado, viu, pela força que você também nos dá sempre aí para trazer esse rapaz aqui, que brevemente voltará, com certeza. É isso, gente. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de noite, um bom fim de semana para você. Fica bem, fica com Deus também.